Olá, vamos apresentar sobre fenilcetonúria clássica. Fenilalanina é um dos 20 aminoácidos que compõem a estrutura de milhares de diferentes proteínas dos seres vivos. É um aminoácido essencial, portanto não é sintetizada pelo organismo e precisa necessariamente ser absorvida na dieta. A fenilalanina é convertida no fígado tirosina pela ação da enzima fenilalanina hidroxilase. A fenilcetonúria clássica é a forma mais grave da deficiência da enzima, e é devido à presença de no máximo 1% ou total ausência da enzima no organismo. A prevalência da fenilcetonúria clássica no Brasil situa-se entre 1 a cada 12 mil e 1 a cada 15 mil nascidos vivos, com predominância na população caucasiana. É uma doença autossômica recessiva e, portanto, tem um risco de recorrência de 25% a cada gestação de pais heterozigotos, causado pela deficiência da fenilalanina hidroxilase em 28% dos casos. Em 1934, Asbjørn Follin, médico e bioquímico norueguês, descreveu pela primeira vez a doença ao observar 2 irmãos com atraso mental e dor corporal peculiar. Constatou que a urina excretada pelos irmãos apresentava dor característico, e quando acidificada com gotas de cloreto férrico, apresentava uma coloração verde intensa. Follin conseguiu comprovar que a cor e odor da urina eram devidos à presença de ácido fenilpirúvico. Em 1935, Follin constatou que a doença tinha característica autossômica recessiva. Em 1953, Jervis conseguiu demonstrar a atividade hepática da fenilalanina hidroxilase era deficiente em portadores de fenilcetonúria, identificando a fenilalanina como marcador bioquímico da doença e precursor do ácido fenilpirúvico. Bickel, no mesmo ano de 1953, descreveu a primeira possibilidade de terapia mediante restrição de fenilalanina na dieta, que constitui até a atualidade a base do tratamento desses pacientes. Em 1961, o Dr. Robert Guettier desenvolveu um método simples que permitiu a triagem neonatal da fenilalanina, determinado teste de inibição bacteriana de Guettier, atualmente conhecido como teste do pezinho. Esse teste possibilitou detectar indivíduos doentes e, consequentemente, a prevenção do retardo mental quando instituída a restrição diética da fenilalanina, já no período neonatal. Em 1968, o teste de Guettier passou a ser recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Guettier também idealizou e desenvolveu uma forma simples para coletar o sangue de crianças utilizando papel filtro, que é utilizado até hoje. O gene codificante da enzima fenilalanina hidroxilase foi identificado nos anos 80. O isolamento do gene FAH ampliou o conhecimento e a compreensão da função dessa enzima quanto à relação da mutação e atividade. Sua clonagem conduziu à identificação das primeiras mutações. Desde então, são conhecidas cerca de 528 mutações do gene que expressa a fenilalanina hidroxilase. A via metabólica da fenilalanina. A via principal de metabolização da fenilalanina ocorre no fígado e é a transformação de fenilalanina em tirosina pela enzima fenilalanina hidroxilase na presença de oxigênio molecular e tetraidropterina. A tirosina é precursora das catecolaminas, dopamina e noradrenalina, e como substrato para a síntese de tiroxina e de melanina. A fenilalanina hidroxilase é importante para metabolizar cerca de 75% da fenilalanina ingerida. Quando ocorre a ausência total da fenilalanina hidroxilase, ou que tenha no máximo 1% dessa enzima no organismo, desenvolve-se a doença fenilcetonúria clássica ou do tipo 1. Com a falta da enzima, a concentração plasmática de fenilalanina aumenta para 20 mg/dl e a de tirosina diminui. Para metabolizar o excesso de fenilalanina, uma via secundária é ativada. A fenilalanina sofre transaminação e gera fenilpiruvato, que por descarboxilação gera fenilacetato, o qual após reduzido, torna-se fenillactato. Esses produtos da degradação passam a ter concentrações significantes na urina. O nome fenilcetonúria deriva do nome do metabólico excretado na urina que confere um odor característico à mesma, o fenilpiruvato. Patogenia. Segundo Aguinaldo Cabral, no Actas de Bioquímica de 2007, volume 8, a hiperfenilalaninемia inibe a ação da fenilalanina hidroxilase e condiciona, por interação competitiva nos mecanismos de transporte de aminoácidos através da barreira hematocefálica, um balanço negativo de determinados aminoácidos, valina, isoleucina, leucina, tirosina e triptofano,
ao nível das células nervosas. Como consequência, ocorre a diminuição da síntese proteica e lipoproteica cerebral, da síntese de neurotransmissores, da arborização dendrítica, da sinaptogênese e da mielinização. A inibição no transporte e entrada no cérebro de tirosina e triptofano leva à deficiente síntese de dopamina e serotonina. A fenilalanina e seus metabólitos acumulados, o fenilpiruvato, fenillactato, fenilacetato, fenilacetilglutamina e feniletilamina, podem ser detectados no sangue, urina e líquido cefalorraquidiano. O papel patogênico dos referidos metabólicos no sistema nervoso central ainda se discute. O envolvimento cerebral é seguramente multifatorial, parecendo contudo ser a fenilalanina por si o principal tóxico em causa. Sintomas. Os pacientes que possuem esse erro inato no metabolismo passam a ter sintomas de atraso mental e perturbações neurológicas pelo excesso da fenilalanina e seus derivados no sistema nervoso central. Estima-se que, sem tratamento, um paciente perde aproximadamente 50 pontos no QI durante o primeiro ano de vida. As sequelas neurológicas manifestam-se por retardo mental e deficiência no desenvolvimento psicomotor, com atraso no andar e na fala, convulsões, hiperatividade, transtorno de conduto, atitudes autistas e hipertonicidade muscular. A maxila torna-se proeminente com espaços interdentais aumentados, ocorre a hipoplasia do esmalte e descalcificação dos ossos longos e redução da velocidade no crescimento. A descoloração dos tegumentos e pelos está relacionada com a menor formação de melanina. Essa substância é um pigmento negro que se acumula em grânulos nos melanossomas cutâneos e também nas vísceras. A melanina é um produto final de uma das sequências enzimáticas secundárias da tirosina, iniciada pela respectiva conversão em dopa por uma oxidase. Essa reação é inibida competitivamente pelo excesso de fenilalanina nos fenilcetonúricos. Em alternativa, a dopa é descarboxilada em dopamina num processo sequencial que conduz à formação de catecolaminas. Tem sido relatado que crianças com fenilcetonúria clássica apresentam peso mais baixo ao nascer do que as que não afetadas. Nos primeiros 3 meses de vida, se não tratado, pode ser percebido por um odor corporal de mofo devido ao aumento do ácido fenilacético. Diagnóstico. Além do diagnóstico clínico, devem ser feitos testes laboratoriais. Os métodos e tecnologias para a identificação da fenilcetonúria clássica evoluíram durante os anos. Inicialmente, a triagem era apenas qualitativa. Na década de 60, surgiu o método semi-quantitativo de Guthrie e, mais tarde, os métodos quantitativos. O ensaio semi-quantitativo ainda é utilizado por alguns programas de triagem neonatal. A partir dos anos 90, foi introduzida nos Estados Unidos e, na sequência, em outros países, a triagem neonatal por espectrometria de massas. Método qualitativo. É realizado na urina e é denominado teste do cloreto férrico. Por ser qualitativo, era sujeito à ocorrência de resultados falsos negativos ou falsos positivos pela interação com outros medicamentos e substâncias que poderiam estar presentes na urina. Métodos semi-quantitativos. Existem 2 que são amplamente utilizados: o teste da inibição bacteriana de Guthrie e a cromatografia em camada delgada. Teste da inibição bacteriana. É fundamentado na leitura da inibição bacteriana obtida a partir de uma determinada concentração da bactéria Bacillus subtilis semeada em placa, onde são depositadas amostras de sangue seco em papel filtro. A interpretação do resultado é baseada na amplitude do halo de inibição produzido no crescimento bacteriano devido à presença da fenilalanina no sangue. Para que esse teste possa ser confiável, é necessário que o recém-nascido tenha pelo menos 48 horas de vida e tenha recebido alimentação proteica, ou seja, leite materno. Caso contrário, há risco de resultado falso negativo. Cromatografia em camada delgada de aminoácidos. É um método físico-químico de separação fundamentado na migração diferencial dos componentes de uma mistura que ocorre devido a diferentes interações entre 2 fases immiscíveis, a fase móvel e a fase estacionária.
Esse teste permite identificar, além da fenilalanina, a presença de outros aminoácidos, o que possibilita a identificação de outros erros de metabolismo. Métodos quantitativos. São métodos que permitem a identificação e quantificação da fenilalanina em amostra de sangue coletada em papel filtro. Método enzimático colorimétrico utilizando a fenilalanina desidrogenase, também conhecido por método Quantase. É um método quantitativo que destina-se à determinação quantitativa e específica da fenilalanina em amostras de sangue seco de recém-nascidos na triagem da fenilcetonúria clássica. Foi desenvolvido no Canadá em 1992 e utiliza a enzima fenilalanina desidrogenase na catálise da deamonização oxidativa da fenilalanina para piruvato e amônia, que é um processo NAD-dependente. O NADH produzido é medido colorimetricamente usando a tetrazolium através de um sistema de elétron intermediante conhecido. Cromatografia líquida de alta eficiência. A cromatografia líquida compõe-se de uma coluna chamada de fase estacionária, uma bomba que desloca a fase móvel através da coluna e um detector que mostra os tempos de retenção das moléculas. O tempo de retenção varia de acordo com as interações entre a fase estacionária, as moléculas analisadas e o tipo de solvente utilizado. Sob condições especiais, caracteriza a identificação de um determinado analito e pode ser utilizada para diagnóstico da fenilcetonúria, mas não é muito utilizada. Método fluorométrico. O método de fluorometria modificado é um ensaio de microtécnica que tem como base o ensaio publicado por McCammon e Robbins em 1962. O teste baseia-se na intensificação da fluorescência de um produto da reação fenilalanina-nitrina pelo peptídeo L-leucil-L-alanina. Um tampão succinato é utilizado para otimizar a fluorescência e aumentar a especificidade. Também é utilizado um reagente de cobre para melhorar o desempenho da reação e reduzir as interferências. Esse método faz doseamento qualitativo da fenilalanina na presença de outros aminoácidos. Método de espectrometria de massas em tandem. É relativamente recente. O uso do MS-MS como ferramenta de screening ou triagem possui várias características que não são encontradas em outras técnicas clássicas. Amplo espectro de determinações no mesmo teste, rapidez, pois o tempo analítico para cada amostra é de 2 minutos, sensibilidade e especificidade. Rashid e Coles apresentaram o resultado de 3 anos de estudo em uma população de recém-nascidos na Arábia Saudita, pesquisando e quantificando o ácido argino-succínico no sangue coletado em papel filtro. O objetivo do estudo era determinar a deficiência de arginosuccinase. Nesse período foram também pesquisadas acidemia glutárica, citrullinemia e fenilcetonúria tetrahidrobiopterina dependente. Resultado positivo de rastreamento para HFA ocorre quando os níveis de fenilalanina estão acima do ponto de corte, ou seja, maiores que 2 mg por decilitro, ou 120 micromol por litro, e devem ser confirmados por uma segunda análise dos aminoácidos fenilalanina e tirosina, que deve ser quantitativa. Nos casos confirmados, geralmente a razão fenilalanina-tirosina é 3 ou mais. Nos pacientes com fenilcetonúria, a tirosina está diminuída e a análise de urina mostra excreção aumentada de fenilpiruvato, fenillactato e fenilacetato. Importância do diagnóstico. Em doentes não tratados, o atraso mental é inevitável. 98% terão QI abaixo de 50, surgindo ainda alterações graves do comportamento como agitação, agressividade, autismo, psicose, tremor e tiques, convulsão em 37 e 50% dos pacientes, eczema em 25%, microcefalia, atraso de crescimento, hipertonia muscular, odor partícula, hipopigmentação da pele, cabelo e olhos. Os doentes diagnosticados e tratados tardiamente, tudo depende da idade de início do tratamento. Os que a partilha têm um QI 40 vão tendo maiores possibilidades de chegar à escola normal. O tratamento determina progressos importantes, chegando alguns a ter QI normal, manifestando, contudo, frequentemente, perturbações psicóticas, alterações da psicomotricidade, atraso da linguagem, ansiedade, dependência.
São crianças que necessitam de apoio médico psicopedagógico e, por vezes, de apoios mais especializados, como ortofônico e de psicomotricidade. Quanto aos doentes diagnosticados e tratados precocemente, com menos de 120 dias de vida, chegam à escola normal e a um desenvolvimento mental normal, desde que a dieta seja cumprida corretamente. Contudo, por vezes sem correlação aparente com o QI, manifestam perturbações da organização temporoespacial e da psicomotricidade fina, de grafismo e verbal. Tem frequentemente uma personalidade de fundo ansioso, por vezes com sintomas neuróticos. A oralidade pode ser perturbada. Com o tratamento continuado e correto, essa vulnerabilidade psicoafetiva atenua-se. Os doentes que interrompem a dieta, na sua maioria, sofrem deterioração intelectual e comportamento e anomalias de EEG, mostrando grandes resistências à reintrodução e aceitação do regime, especialmente se o interreno foi dilatado. Tratamento. A fenilcetonúria é uma das poucas doenças genéticas em que o retardo mental pode ser prevenido com diagnóstico e tratamento precoces. Consiste num regime dietético controlado, restritivo em fenilalanina, de modo a fazer baixar o mais rápido possível os valores elevados de fenilalanina plasmática. O consenso do Instituto Nacional de Saúde americano de outubro de 2000 recomenda manter a concentração inferior a 8 mg por decilitro, se possível manter entre 2 a 6 mg por decilitro, pelo menos até os 12 anos de idade, e a partir dos 12, manter entre 2 e 15 mg por decilitro. É fundamental evitar tanto os excessos como situações de carência de fenilalanina. As necessidades de fenilalanina são fornecidas por alimentos naturais, como leite, vegetais, frutos, produtos hipoproteicos, sendo o restante aporte proteico e calórico fornecido por misturas de aminoácidos isentas de fenilalanina, hidratos de carbonos, lipídios, vitaminas, flúor, ácido fólico e ferro. O tratamento dietético deve ser mantido durante toda a vida. Referências: